do verso. Coloca o tema, por favor, e o texto que vamos ler. O tema que eu quero falar no segundo culto, irmão, esse texto fala da sabedoria espiritual. É um texto que o próprio Salomão ele escreve para ensinar o seu filho. É um texto que serve para Deus nos educar como filho. Deus como pai e nós como filho dele. E nós vamos tirar aqui algumas lições para a nossa vida. Nós vamos aprender aqui a palavra do Senhor, para que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Vamos ler o texto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. 9. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. 10. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, igreja? Deus tem uma palavra, irmão, para a sua vida, para a sua família, nessa noite. Só você sabe o que enfrentou durante essa semana. Só você sabe o que você está enfrentando esses dias. Só você sabe de tudo o que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família. Só você sabe. Mas a nossa oração, irmão, é que o Senhor possa te encher de sabedoria. É que o Senhor possa te encher de graça. É que o Senhor possa derramar sobre a tua vida a graça do Senhor. E eu quero aqui tirar algumas lições para a vida da igreja, para que você volte para casa abençoado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém? A primeira lição que eu quero tirar desse texto, em nome de Jesus, a primeira lição, vamos lá, é que nós devemos confiar totalmente em Deus de maneira inabalável. Amém? De maneira inabalável. Olha o verso 5. O verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. A maneira como nós devemos confiar no Senhor é de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. É não nos apoiarmos na nossa sabedoria. É não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. É não nos apoiarmos naquilo que conhecemos, naquilo que sabemos, naquilo que podemos. Não é, irmão. É confiar totalmente, inabalável no Senhor. De maneira que nada venha nos abalar, irmão. É confiar tudo a Ele, na certeza de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida. É confiar, irmão, de maneira que você entregue tudo a Ele. Tudo a Ele. Olha o que diz o Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor, como é, irmão? São como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, irmão. As lutas vêm para nos abalar. As lutas vêm para nos tirar do foco. As lutas vêm para nos tirar do eixo. As lutas vêm para nos sufocar. As lutas vêm, irmão, para você tirar os seus olhos de Jesus.
Mas aí a Bíblia diz: confie no Senhor de maneira inabalável. A minha fé é tamanha nele, é firmada nele, que nenhuma luta, que nenhuma circunstância vai abalar a minha fé no Senhor. Ainda, irmão, que amigos próximos, que pessoas próximas de nós digam: olha, cadê teu Deus? Você está na igreja, mas está enfrentando tudo isso, passando por isso, faltando isso, estamos sofrendo. Mas você diga para ela e para todos: eu vou continuar confiando no Senhor, e nada vai me abalar. Nada vai abalar a minha confiança nele, a minha esperança nele. Porque aquele que confia no Senhor é como os montes, irmão, que não abalam, mas ele permanece firme para sempre. Para sempre. Para todo o sempre. Salmo 46, irmão. Salmo 46, versículo 9. Olha o que ele diz: ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. O 10: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Perceba, irmão, que a nossa movimentação de tentar agir, de tentar resolver, perceba que não resolve, só complica, só gera mal-estar. Mas quando você diz: Senhor, eu creio que o Senhor está agindo, trabalhando, pelejando por nós, o Senhor faz maravilha. Eu preguei no primeiro culto como nos prepararmos para receber as bênçãos de Deus. E nós precisamos santificar a nossa vida, depender dEle, esperar nele, congregarmos, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus está no nosso meio, e a igreja não será abalada. Não será abalada. O que esse verso 5 de Provérbio diz, irmão? Capítulo 3, verso 5. Ele diz que confiar, irmão, significa prostrar-se com o rosto em terra, numa posição vulnerável. O que é? É você cair no chão e dizer: Senhor, só a tua mão para me levantar. Eu estou totalmente rendido ao Senhor. Totalmente rendido. Quando você lê, irmão, capítulo 32 de Gênesis, Jacó está saindo da casa do seu tio Labão, e do outro lado do rio está o seu irmão Esaú, aguardando ele para uma vingança. O que Jacó faz, irmão? Jacó, ele cai de joelho e diz: Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não mudar a minha vida. Eu não aguento mais ser Jacó, eu não aguento mais enganar, eu não aguento mais mentir, eu preciso de mudança na minha vida. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus muda a vida de Jacó e a história dele. E quando ele chega do outro lado, ele conta a seu irmão: não há mais vingança a abraço, não há mais guerra a perdão, não há mais conflito a paz, porque ele se rende aos pés daquele que pode de fato resolver, e ele confia totalmente em Deus. Muda, Deus, a minha história. Ele se prostra diante de Deus, ele se rende aos pés do Senhor, ele cai de joelho diante de Deus. Qual é o convite de Satanás, irmãos, para a igreja de Jesus? Se prostre diante de mim e te darei todo o reino.
E Jesus disse: não, eu só caio de joelho diante do meu Pai do céu, porque esse de fato tem bênçãos eternas para a nossa vida. Meu irmão, nessa noite, se prostre diante de Deus, dizendo: Jesus, eu já fiz de tudo e não resolveu. Eu já procurei solução em tudo que é lugar, não adiantou. Igual aquela mulher do fluxo de sangue, procurou ajuda em tudo que é canto, gastou tudo que tinha. Quando não havia mais recurso, ela ouviu falar de Jesus e disse no coração: se eu tocar apenas nele, eu vou ser curada. Essa mulher cai de joelho e toca apenas nas vestes de Jesus, e dele sai poder para curar. Meu irmão, toque pela fé no Senhor, e você vai receber poder, virtude para ser curado, para ser transformado. Continua aqui, irmão. Vamos lá. Segunda lição: reconheça Deus em cada detalhe da sua vida. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Irmão, reconheça Deus em todos os detalhes, irmãos. Na vida emocional, na vida espiritual, na vida sentimental, em toda a área da minha vida, eu preciso reconhecer Deus na minha vida. Em tudo, irmão. Porque Deus tem um controle de toda a área da nossa vida. Olha aqui, irmão. Qual é a área da tua vida que não está bem hoje? Ou que faz dias, tempo que nada está bom, irmão? Qual é a área da tua vida? Pastor, meu coração está machucado faz tempo. A minha alma está ferida faz tempo. Eu tento curá-la, eu tento resolver, mas não consigo. Quarta-feira no culto, nós oramos por uma senhora e pela vida do neto. E uma senhora que veio no culto, irmão, ela estava com um monte de problema. No casamento, roubaram ela, filho doente, e ela com depressão. Oramos por ela quarta-feira, irmão. Ela já vai vir amanhã no culto das mulheres dar um testemunho para a glória de Deus. Porque nós devemos reconhecer Deus em tudo, irmão. Toda a área da vida, seja pequena ou grande, a simples, mas a complicada, reconheça Deus em tudo. O que isso significa, irmão, reconhecer Deus? Reconhecer em todos os caminhos. É uma expressão bíblica geralmente encontrada em Provérbios 3:6, que significa reconhecer Deus em tudo que fazemos. Tudo, irmão. Quero trocar o carro, Senhor, qual que você quer para a minha vida? Qual que você tem para me abençoar? Quero comprar algo, o que você tem para a minha vida? Quero fazer algo, o que você tem? O que o Senhor quer? Nós estamos fazendo uma convocação aqui na igreja, irmão. Já temos 27 pessoas. Eu preciso de 40 para orarmos durante 40 dias por algumas causas, pela sua família, pela família pastoral, pela igreja, por nossa cidade. Sexta-feira mataram uma pessoa, ontem tentaram matar outro. A gente vai ficar assistindo isso, irmão, vendo todos os dias em Mamanguape jovens sendo assassinados, e a igreja não faz nada, irmão. Precisamos agir, precisamos ir ao encontro deles, pregar Jesus, falar de Jesus, apresentar Jesus, anunciar Jesus. Nós temos, irmãos, alguns métodos tradicionais de evangelismo. Quais são os métodos tradicionais de evangelismo? Entregar folheto, passar na rua, aqui o folheto para você. Às vezes o cara nem lê. Nem lê. Esse método, irmão,
tradicional mudou muito. E eu quero também convidar 21 pessoas, já temos quase 10, mas eu preciso de 21 pessoas para a gente fazer um evangelismo não tradicional. Como? Nós vamos num supermercado aqui da cidade, no sábado, dia 12 de julho. Se você quiser ir, fale comigo. Nós vamos para esse supermercado e vamos colocar 21 pessoas, tem 21 caixas, vai ficar 21 crentes em cada caixa. E vamos empacotar a alimentação das pessoas que estão comprando lá. Nós vamos fazer isso dia 12 de julho. Isso é evangelismo, irmão, não tradicional. Aquela empresa vai ver a igreja trabalhando, vai ser de graça, não vai pagar nada para a gente. Nós é que vamos abençoar a empresa, nós é que vamos abençoar todos os clientes que passam ali comprando. Vamos louvar a Deus. Quem era da igreja do campo, lembra, irmão, que nós ali, nós fazíamos escola dominical na escola Iracema Soares. Um dia a diretora disse: pastor Berenildo, os ventiladores da escola estão tudo quebrado e a escola precisa ser pintada. O que foi que a gente fez? Consertamos todos os ventiladores e pintamos a escola. As pessoas passavam na rua, a gente pintando a escola, irmão. O que foi que houve, pastor? Nós estamos servindo a nossa comunidade. 21 pessoas, para ficar em 21 caixas. Vamos orar, vamos abençoar, de 8 às 11 horas, 11h30 da manhã. Se você está comigo, fale comigo. Dia 12 de julho. Evangelismo não tradicional, de apenas entregar o folheto e ir embora. O que é reconhecer Deus, irmão? É em tudo que fazemos, tanto nas decisões importantes, como nas mais cotidianas da vida, irmão. Cotidiana da vida. Confiando, Ele guiará e endireitará os nossos caminhos tortuosos. Quem nunca ouviu aquela frase: pau que nasce torto, morre torto? Já ouviram? Só que tem um homem chamado carpinteiro, chamado Jesus Cristo, que endireita esse pau torto. Eu tinha um amigo de infância, pensa num cara torto. Dá para a gente cantar o hino, né? Eu morava numa casa torta, andava no caminho torto, mas Jesus endireitou. Esse meu amigo era torto, irmão. Um dia ele tinha uma moto 500, naquela época, há 30 anos atrás, ter uma 500, irmão, era brincadeira não. Ele tinha uma 500, uma CB 500. Ele precisou pintar o cano de escape da moto dele. E eu não sei se todo mundo sabe, né? Eu vim para Mamanguá para abrir uma loja de tinta automotiva. Fiquei 8 anos com a loja de tinta, né? Então a gente pintava algumas peças. E ele disse: eu preciso pintar o cano da moto. Você pinta? Pinto. Quanto é? Deixa eu terminar. Pintei o cano da moto dele, entreguei para ele. Disse: quanto é? Eu disse: você vai pagar assim. Vai ter um culto na primeira igreja batista, lá na Pedulice, em Bahia. Se você for no culto, tá pago. Ele disse: tudo certo. Foi ele e o pai. Sabe o que aconteceu? Entregou a vida a Jesus. 3 meses depois encontrei Joca. O nome dele é Joca. Joca, e aí? Ele disse: pau que nasce torto, ele só morre torto se não encontrar Jesus o carpinteiro. Hoje a família de Joca é todo crente, tem filho cantor. Vem aqui na igreja cantar. Ele tem filho cantor. Meu irmão, você está torto, está tudo torto na tua vida, e você já tentou de tudo para consertar, não vai conseguir, só piora. Agora entregue sua vida a Jesus, entregue sua família a Jesus, e Jesus vai endireitar, e você vai glorificar o nome de Jesus. Continua aqui, irmão, bora lá. Terceira lição: deixe Deus consertar, arrumar os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, caminho. O que isso significa, irmão? Deus endireitar a nossa vereda, Deus endireitar o nosso caminho, é arrumar, é colocar em ordem tudo
tudo aquilo que está desarrumado. Quando você olha, irmão, para aquele homem, Ezequias, o rei Ezequias, Deus manda o profeta Isaías, vai lá e diz a Ezequias que arruma a sua casa, porque ele vai morrer. Imagina nessa noite Deus dizer assim para você e para mim: Berenildo, arruma a tua casa, porque você vai morrer. O que eu faria, irmão? O que eu faria? A Bíblia diz que o rei Ezequias virou o rosto para a parede e orou a Deus. E disse: Deus, lembra como eu andei na tua presença. Eu quero dizer para você, meu irmão, todo o tempo que você andou fielmente, honestamente, sinceramente na presença de Deus, pode ter certeza que está na conta do céu, está no depósito espiritual e celestial. E quando você precisar, pode buscar lá que está na conta. Agora, não precisamos, irmãos, apenas só sacar. Tem que depositar, porque se só saca, uma hora não tem mais. Tem que continuar depositando, sacando e depositando, para que quando você precisar, vai ter lá. E o rei Ezequias disse: lembra como eu andei na tua presença fielmente, temente a ti. Eu pequei, eu sei, mas eu andei na tua presença. A Bíblia diz que Isaías, o profeta, ainda ia no pátio, irmão. E Deus disse: Isaías, volta e diz para Ezequias: eu vou acrescentar 15 anos de vida. Irmão, olha aqui. O que precisa ser consertado na tua casa, o que precisa ser consertado na tua vida, conserte hoje em nome de Jesus. E Deus vai acrescentar anos de vida e paz para você. Conserte, irmão. Conserte. Comece a consertar. Quarta lição. Volta lá, por favor, volta lá. E Ele endireitará as tuas veredas. É uma promessa de Deus, irmãos, de que se confiamos e reconhecemos a sua presença em todos os nossos caminhos, Ele nos guiará e nos ajudará a seguir o caminho certo, mesmo quando não o conseguimos ver. Irmão, quantas vezes você tentou seguir no caminho certo, mas vez ou outra você percebe que é questão de tempo você se desviar para o caminho errado. E aí nós cantávamos um corinho antigamente que dizia assim: quantas vezes tentasse então mudar teu pensar, teu modo de agir, Diana? Mesmo assim, vai. Quantas vezes a gente tentou, irmão, mudar? A gente não conseguiu, porque não há mérito em nós, irmão. É o Senhor quem endireita, é o Senhor quem conserta, sabe? Então entrega só, confia só, reconhece Ele, e Ele vai endireitar todos os nossos caminhos, irmão. Eu não era para estar vivo, irmão, era para estar morto. Eu não era para estar aqui, não era. Era para estar há muitos anos, irmãos. Mas Deus endireitou o meu caminho. Deus mudou a minha vida. Quarta lição: seja humilde, irmãos, e simples diante da sabedoria de Deus. Não seja sábio aos seus próprios olhos, sabe? Achando que você sabe resolver, achando que você sabe consertar as coisas. Não, isso para mim é nada, não resolvo. Tá tranquilo, isso aí eu resolvo logo. Resolve não, irmão. Nós não sabemos resolver as coisas, nós só complicamos. Só complicamos. Só complicamos. Mas Deus é aquele que de fato sabe resolver. Mas Ele quer te dar sabedoria do céu, irmão. Sabedoria que vem de Deus. Como reagir, como responder os desafios, as demandas da vida. Provérbio, irmão, diz: não seja sábio aos seus próprios olhos.
Significa que não devemos confiar apenas no nosso próprio entendimento ou conhecimento para tomar decisões. Senhor, eu não sei o que fazer. Senhor, eu não sei escolher. Você acha que você sabe escolher? Você não sabe, irmão. Porque o critério que usamos para escolha não é legal. Legal. As moças hoje querem namorar com quem? Com um cara todo forte, da academia, bombado, tal, não sei o quê. Mas é um cara vazio, irmão. Um cara vazio. Os homens, sabe? Os critérios que não são bíblicos, não são de Deus. Porque nós não sabemos escolher. Olha aqui diante de um homem para ele fazer uma escolha. Abraão chegou para o seu sobrinho Ló e disse: olha, você vai escolher. Está aqui desse lado a campina do Jordão e está aqui o deserto. Se você escolher a campina do Jordão, eu vou para o deserto. Escolha. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos, irmão. Levantou os olhos e escolheu a campina do Jordão. Ele olhou, viu que tinha muito verde, muito alimento para os seus animais. Escolheu pelos olhos. Sabe onde chegou? Sodoma e Gomorra. E quase perdeu parte da família, porque a escolha dele foi pelos olhos e não pelo Senhor. A mulher virou uma estátua de sal. As filhas meteram bebida no pai e tiveram relações com o pai. E gera uma nação, um grupo de gente, os moabitas, que era gente terrível, por causa da decisão de uma pessoa que escolheu pelos olhos. Escolheu pelos olhos. Entende, irmão? Um dia no encontro de casais, eu perguntei para os casais: quem aqui escolheria casar com o meu marido? Uma irmã ficou de pé e disse: Deus me livre que eu não casava com ele. Casava com ele mais não. Eu não faço mais essa pergunta, senão os irmãos ficam tristes, né? A irmã ficou de pé e disse: Deus me livre. Mas assim, confie em Deus, irmãos, e busque sua sabedoria. É uma advertência contra a presunção e a soberba, incentivando a humildade e a dependência de Deus na nossa jornada da vida. Dependa do Senhor, meu irmão, não na sua sabedoria, não que você acha que sabe resolver. Sabe? A gente não sabe resolver. Você acha que sabe? 11h30 da noite eu fechei as portas de casa. E na minha casa os portão é de alumínio, os dois, pequeno e o grande. Irmão, o cara deu um murro no portão, que eu e Gorete se assustou dentro de casa. Mas foi um murro, pá, que eu pensei que o cara ia entrar. Irmão, eu abri o portão, não dava tempo de tirar o carro. Aí tinha um cara com uma moto. Eu disse: me presta sua moto aqui. E os caras já iam lá na frente. Eram uns 6 cabas. Eu digo: me dê a moto. Subi na moto, saí atrás, peguei lá na frente. Desci da moto. Eu digo: para tudo. Parou tudo e ficou assim assustado. Quem foi que deu o murro? Diga aí quem foi que deu o murro. E nem queria dizer, não queria dizer. Irmão, quando passou essa adrenalina, que eu cheguei em casa: Senhor, que caba besta foi? Porque 6 cabas eu apanhava tanto, Senhor, de encher o bucho, 6 homens. Como é que eu faço um negócio aí na carreira e paro 6 homens e diga: quem foi? Quem foi? Quem foi o quê? Tome, pronto. Voltava apanhado, chorando para casa. Não era pior? A gente não sabe resolver, irmão, porque a gente quer resolver do nosso jeito, da nossa maneira, como foi ensinado, né? Por que a gente ensina os nossos filhos? Se chegar em casa apanhado, apanha mais. O que a gente está dizendo? Tem que brigar. Apanhou, deu outro no focinho. Aí na igreja ensina diferente. Levou uma tapa, ofereça o outro lado, não corra, para não apanhar de novo. Mas não ensina a bater, irmão. Não ensina a revidar. Não ensina.
Reconheça: Deus, eu não sei resolver. E se eu for resolver, não vai dar certo. Então, Senhor, me ajuda a resolver tudo isso. Me ajuda a resolver. Amém, igreja? Me ajude, Senhor. Vamos lá. Quinta lição e última. Dependa e tema a Deus e afaste do mal. Irmão, temer o Senhor, a Bíblia diz em Provérbio, que é maravilhoso, irmão. Provérbio 14, 26 e 27. Bota aí, por favor. Provérbio 14, 26 e 27. Olha o quanto o temor é uma bênção. No temor do Senhor tem você, homem, forte amparo. Irmão, sabe por que eu estou vivo? Porque mesmo, olha só, mesmo na época não sendo crente ou não entendendo, Deus já tinha um plano na minha vida. Você está nessa noite aqui, irmão. Sabe por que você está nessa noite? Porque Deus tem um plano na tua vida. Porque olha só, irmão, eu tenho 53 anos. Então vamos lá. Tem 30 anos de casado, né? Então, 33 anos atrás, 20 anos eu tinha. Juntava uns jovens amigos, ia lá para a praia de Tambaú, abria a mala do carro, eles começavam a fumar maconha, faziam uma roda. Ia chegar na minha vez, eu estava lá. Eu olhava para o céu e dizia: meu pai não está aqui nem minha mãe vendo, mas tem um Deus que está vendo tudo. Quando chegava a maconha na minha vez, eu dizia: pula, aí pulava. Nunca fumei maconha. Uma vez tomei uma substância chamada Bentil. Quem já conheceu esse remédio Bentil? Bentil de criança. Irmão, misturei esse remédio com Coca-Cola ou cerveja, você fica doido. Você não sabe o que está fazendo. Eu achava que não estava andando. Para chegar em casa, para meu pai não saber, para não me dar uma surra. Aí um dia eu decidi assim, ó, não vou mais andar com quem fuma maconha. Cheguei para esses meus amigos, ó, não vou andar mais com vocês. Porque no primeiro acampamento, quem já fez acampamento de barraca em praia? Ninguém, né? Porque antigamente fazia muito. Hoje ninguém faz mais isso. Antigamente fazia muito acampamento de barraca. Fomos para Lucena, irmão. Tinha uma lancha parada lá na praia. Aí os meninos tudo fizeram e tal. Aí o dono da lancha foi lá entrar. Ele e um amigo. Aí 3 amigos meus estavam tomando banho. Foi ajudar a um deles subir na lancha. E um deles já tinha acionado a chave. Já estava só contando a hélice. Quando esse meu amigo levantou esse homem, a onda veio e levou ele para debaixo do barco. Irmão, quando esse meu amigo saiu de dentro da água, ele não sentiu dor. Mas quando o irmão, ele saiu, as coxas dele, tudo cortado assim, ó, os braços. A hélice cortou ele todinho. Quando a gente se gera, o que foi isso? Ele a gente foi levar ele para o posto em Lucena, era um postinho que tinha. Não dava para atender ele, levou para João Pessoa na ambulância. Eu disse, eu tenho que sair dessas amizades, não dá certo. Quantas vezes, irmãos, Jesus já falou com você, dizendo, ó, essas amizades, sai fora, tem futuro. O fim é morte, o fim é destruição. Eu não era para estar vivo, irmão. Não era, eu estou contando aqui, contar o que só Jesus na minha vida. Mas Deus, irmãos, gerou temor no meu coração. Tema Deus, porque você tem forte amparo. E isso é refúgio para quem? Para os seus filhos. Quando você teme a Deus, Deus vai guardar os teus filhos. Hein, irmão? Por que os filhos? Por quê? Porque é melhor mexer conosco do que com os nossos filhos. Irmão, nunca mexa com o filho de ninguém. Não mexa não, irmão. É melhor você mexer com uma pessoa. Mas com filho, nem com a mulher, não mexa. 27. No temor do Senhor é fonte de vida para evitar o quê? Laço de morte. Agora o que é temor? É honrar a Deus, é se submeter, é se prostrar, é se render, é confiar nele, é depender dele.
E isso tem fonte de vida. É uma fonte de vida. Amém, igreja? Pastor, o que eu aprendo aqui, ó? Tema ao Senhor e evitar o mal. Esse é complicado, né? É difícil, né? Significa que ao invés de confiar em nossas próprias sabedoria, nosso entendimento, devemos depender do Senhor em todos os caminhos e nos afastar do mal. E nos afastar do mal. Mas deixa eu dizer, tá vendo esses meus amigos? Hoje, um é delegado da Polícia Civil e crente, o outro é aposentado da Marinha. Tudo crente hoje. Tudo homem de Deus hoje. Para a glória de Deus. Deus salvou a vida dos meus amigos. Um dia ele me encontraram e disse: Nildo, ele me chamava de Nildo. Meu nome é Berenildo, me chamava de Nildo. Nildo, o que foi que tu tomou para mudar tanto assim? Eu disse: Jesus Cristo mudou a minha vida. Jesus transformou a minha vida. Pastor, o que é que eu aprendo aqui para levar para casa? Primeiro lugar, confie em Deus de maneira inabalável. Meu irmão, não deixe nada abalar a sua fé em Jesus. Nada. O que você está enfrentando hoje, o que você vem enfrentar, as circunstâncias, as demandas, os problemas, os desafios, as lutas, não deixe nada abalar a sua fé em Jesus. Segundo lugar, inclua Deus em cada aspecto da sua vida. Coloque Deus em tudo, irmão. Coloque Deus em tudo. Em tudo coloque Deus. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor tem para a minha vida. Em tudo. Em tudo, irmão. Terceiro lugar, deixa Deus consertar os seus caminhos. Você já tentou? Conseguiu? Não, e nem vai conseguir, irmão. Pergunta um viciado ou um alcoólatra se é fácil largar. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Largar os vícios, as manias. Todo mundo aqui tem mania, não tem, irmão? Todo mundo tem mania. A minha mania é de puxar o cabelo, dá dor de cabeça. Eu tenho que tomar remédio de dor de cabeça, fico puxando, dá dor de cabeça. Qual a sua mania que tem prejudicado você? Pastor, minha mania é de mentir. Olha, pense num cara mentiroso. 50 palavras, 51 é mentira. Quantas vezes meu pai disse para mim, irmão: eu não acredito em nada que você diz. Você é mentiroso. Quando me converti, irmão, foi uma luta para mostrar para o meu pai que agora eu não era um homem mais da mentira, mas da verdade. Para o meu pai acreditar em mim e confiar em mim. Inclua Deus em tudo, irmão. Deixa Deus consertar o seu caminho. Quarto lugar, seja humilde diante da sabedoria de Deus. Se você ler Provérbio 9, a Bíblia diz que a sabedoria aprendeu com Deus, andou com Deus. O que a Bíblia diz sobre sabedoria, irmão? Tiago 1,5 diz assim: por falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Bota aí, por favor, esse texto para a gente ir. Bota aí. Tiago 1,8, 1,5. 1,5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a quem? A Deus, que a todos dá liberalmente e não lhe impropera. Está vendo essa palavra impropera? Sabe o que significa? Ele não joga na cara. Não é diferente da gente, irmão? A nossa atitude é assim: pastor, perdoa uma vez, segunda vez, terceira vez já é safadeza, não perdoa mais não, aí já é demais. Deus dá sabedoria, você não usa, Ele dá de novo. 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 Nunca joga na tua cara: eu já dei sabedoria para você, você não usou, o problema é seu, se vira. Ele não faz isso. Ele dá, Ele vai dar, Ele vai dando, até você usar de sabedoria, se Ele há concedida. Último lugar, volta lá por favor.
tema a Deus e afaste do mal. Amém, igreja? Vamos temer a Deus, irmão, mas vamos também nos afastar do mal. Vamos temer a Deus, mas vamos nos afastar do mal. Amém? Vamos fugir da aparência do mal.